eles vão reduzir a mortalidade subsequente ao infarto. Além disso, alguns dos beta-bloqueadores vão melhorar a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Mas mesmo com esses benefícios no uso secundário, visando uma proteção secundária dele, eles não podem fazer com que ele seja eficaz na prevenção primária, visando prevenir eventos cardiovasculares em pacientes que são hipertensos. Porque independente do antihipertensivo que vai ser utilizado no paciente, a redução da pressão arterial não vai se refletir igualmente na morbidade e na mortalidade cardiovascular. Aí o Henrique vai falar algumas coisas agora. Bom dia, professor. Tá me escutando? Bom dia, meu garoto. Sim. Então vamos lá, professor. Eu vou falar agora um pouco sobre a farmacologia clínica dos beta-bloqueadores, dando início com o propranolol, que é um beta-bloqueador não seletivo, e o artigo comentou que ele apresenta um dos contras dele é aumentar a chance de desenvolver broncoespasmos. E isso é explicado através dele possuir uma alta penetração no sistema nervoso central. Após esse comentário do propranolol, ele cita outros medicamentos que eu vou continuar falando agora, que é o pindolol, que é um agonista de receptor beta-1, que vai acabar aumentando também incidências de arritmias. Ele fala também do carvedilol, que é um antagonista alfa-adrenérgico, que vai reduzir a morbimortalidade. Esse é um dos poucos que ele cita vantagens, que é esse carvedilol, por reduzir morbimortalidade. Ele fala também do labetalol, que é através da sua administração endovenosa em emergência e urgência hospitalar, vai ser utilizado em uma menor frequência. E o motivo dessa menor frequência é porque ele é pouco distribuído nos hospitais do nosso país. E agora, entrando já na classe de alguns mais seletivos, ele cita sobre... Ele coloca nesse quadro o atenolol, metoprolol, bisoprolol e o nebivolol, e sendo o nebivolol o mais seletivo. Ele coloca uma das vantagens do nebivolol por ser mediado pelo óxido nítrico. E o atenolol, desde o início do artigo, ele já cita que o atenolol está apresentando uma menor eficácia em tratamento de hipertensão. Por quê? Um dos efeitos, o principal motivo para o atenolol não responder com tanta eficácia no tratamento de hipertensão seria devido à sua farmacocinética. Porque através da concentração da posologia que é realizada nos pacientes, ele consegue inibir uma certa porcentagem de receptor beta-1 e de beta-2, que, segundo o artigo, é 80% e 25%, respectivamente. Só que o grande problema é a meia-vida que esse medicamento vai ter no organismo. E aí ele fala que com essa dose diária de 100 miligramas do atenolol, ele não é capaz de manter por um grande período esse bloqueio. Então, com o tempo, ele vai sendo feito um uso inadequado e vai alterando a estrutura e a função vascular. Ele fala também que esse medicamento ele traz efeitos metabólicos negativos em relação a diabetes e ganho de peso. E ele tem uma capacidade limitada devido a essa meia-vida para reduzir a hipertrofia ventricular. O livro comenta também sobre 2 estudos realizados para colocar
em jogo a eficácia do beta-bloqueador em relação ao diurético. O primeiro estudo realizado foi com o propranolol, que foi associado com bendrofluazida, ou placebo, com acompanhamento de 5 anos. A posologia do propranolol era 240 mg diária e do bendrofluazida era de 10 mg diária. E esse tratamento mostrou que ocorreu redução nos eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Ele coloca um dado menor a 0,05. Aí ele fala que o diurético foi superior em relação ao beta-bloqueador na prevenção de AVC, somente em fumantes. Já o beta-bloqueador foi superior ao diurético na prevenção de doença arterial coronariana, somente em não fumantes. Esse primeiro estudo, ele coloca tanto o beta-bloqueador como o diurético, e ele coloca, nesse estudo randomizado, um agravante, que seria o uso ou não do tabagismo. Já o segundo estudo, ele não coloca esse agravante. No segundo estudo, entretanto, ele fala que o diurético apresentou resultados de eficácia melhores que o beta-bloqueador em relação à prevenção de morbidade e mortalidade em doenças em doenças como AVC, doenças coronarianas e deixa eu ver a outra aqui, por favor. Cerebrovasculares. E aí ele comenta um dado também que eu achei interessante, só que não entendi muito, em relação ao nebivolol, que ele disse que era mediado por óxido nítrico. Ele fala que esse medicamento seria assim mais indicado em afrodescendentes. E aí o motivo que o artigo cita em continuidade seria pela presença de baixos níveis de renina nesses afrodescendentes. Eu acredito que isso seria algum fator genético ou algo do tipo, porque tem doenças que acometem mais uma etnia que outra. É genético. É genético, né? Isso, é igual o exemplo. A anemia falciforme também é mais em negros. Eu pensei nesse modo também. E aí ele cita desse beta-bloqueador mais seletivo, que é o nebivolol, que ele pode responder melhores ao efeito do beta-bloqueador, devido à presença de baixo nível de renina nessa população em si. E a conclusão do artigo, ele cita que os autores ainda apresentam uma perspectiva em obter dados mais concretos com esses beta-bloqueadores para tentar chegar e conseguir implementar essa classe medicamentosa com uma maior eficácia no tratamento de hipertensão, não só como hipertensão leve e moderada, mas sim também hipertensões mais graves. Beleza. Show de bola. Mais alguém vai complementar do grupo? Ou fechou? Então, professor, a gente combinou desde semana passada, assim, combinou não, a gente entrou em acordo, né, que é um artigo curto que não trouxe, assim, que não traz muito assunto a ser comentado, e para não perder a dinâmica, assim, a objetividade, a gente preferiu, assim, apenas alguns falarem, para não precisar ficar aquele joguinho de manda para um para o outro, assim, e perder a clareza do que o artigo. Beleza. Só quem está presente demais do grupo do Henrique. Amable, Henrique, quem mais? Eu, professor. Letícia. Letícia Torres. Michael. Letícia, nossa amiga Ana Liz. Amanda Gava. Amanda Gava está ali também. Eduardo. O Michael, professor. Michael.
Eduarda Muniz, olha, a Duda tá aí, Eduarda. O Quem mais, Michael, Eduardo? Maicon. Beleza. Fechou, né? Tranquilo. O grupo 4, pessoal. Estamos aqui, professor. Beleza. Então, pessoal, os beta-bloqueadores, né, que foi o trabalho em relação aos que os colegas colocaram, basicamente, assim, o que eles falaram, muita coisa a gente já tinha comentado na aula, né, na aula expositiva, né? Então, a gente já tinha falado de algumas diferenças que os beta-bloqueadores eles apresentam. Eles são divididos em gerações, né? Eles têm três situações básicas que você não pode esquecer na hora de a gente fazer comparação entre eles. Primeiro, seletividade, né? Eu tenho que saber que os beta-bloqueadores eles têm diferença de seletividade. Primeiro ponto, né? Então tem aqueles mais cardioseletivos, menos cardioseletivos, os que promovem vasodilatação ou os que não interferem em vasodilatação. Esse é um primeiro ponto. Segundo, né, as diferenças em relação à solubilidade. Nós temos os beta-bloqueadores que são mais lipossolúveis e os que são mais hidrossolúveis, né? E essa diferença entre eles de ser mais hidrossolúvel e mais lipossolúvel vai com certeza impactar em relação à farmacocinética. Exemplo, o propanolol é mais lipossolúvel, o timolol é mais lipossolúvel, já o atenolol é mais hidrossolúvel. E isso interfere em relação a onde o medicamento consegue perfundir, até onde ele consegue aumentar as suas concentrações e os efeitos colaterais que esse medicamento vai ter, tá? Então, a seletividade, ela é super importante, tá entendendo? A solubilidade é super importante e a farmacocinética entre eles que muda bastante. Então, isso aí é muito importante a gente guardar. Em relação à mecanismo de ação, a gente já tinha falado bastante, mecanismo de ação, função, né, interferir, né, na via simpatolítica, né, porque ele bloqueia receptores adrenérgicos, eles interferem também sobre a produção de renina lá nas células justaglomerulares, né, eles também conseguem, dependendo do fármaco, por exemplo, carvedilol antagoniza receptor alfa, no caso do bivelol, ele também aumenta a produção de óxido nítrico, então vai depender de cada um, ele possui alguns efeitos coadjuvantes, né, secundários. Os beta-bloqueadores não são utilizados, né, em combinações com antagonistas de receptor de cálcio. Então, a gente normalmente, bloqueadores dos canais de cálcio não são utilizados com beta-bloco os dois de forma concomitante. Então, você não usa os dois juntos, né? A gente são classes que a gente acaba utilizando de forma isolada, né? Quando você faz combinação com beta-bloco, você utiliza normalmente um IECA, você utiliza um diurético, algum outro fármaco que não seja antagonista dos canais de cálcio. Em paciente com insuficiência cardíaca, principalmente paciente com problema ventricular esquerdo, os beta-bloqueadores precisam ser reavaliados. Na gestação, né, eles não são fármacos de primeira escolha, né, porque eles também podem causar algum dano ao feto, ok? Então, basicamente, acho que é só essas informações aí para a gente massificar, tá? E o grupo 4 pode iniciar. Beleza, professor. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre os diuréticos. Estão me escutando bem? Eu tô sim. Tá, tranquilo. Ele trouxe muitos detalhes, algumas coisas sobre posologia, eu vou dar uma fugida nisso. Mas, de início, ele falou deu uma introdução sobre os tipos de diuréticos e os mecanismos de ação cada um, né? Lembrando que os diuréticos são bastante usados para a redução da pressão arterial e muitas indicações no caso de doença cardiovascular, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, bem como insuficiência cardíaca congestiva, né? Eles eram a primeira linha de escolha entre 1993, eu acho, e 2003, alguma coisa assim. E
Só que aí começaram a surgir outros fármacos também responsáveis pela essa redução de incidência de cardiopatias e, em alguns momentos, eles começaram a ser substituídos ou somados com outros fármacos, tipo diurético associado com algum outro fármaco, um IECA, um bloqueador do receptor de angiotensina. Beleza. Quanto às classes de diuréticos, são 5. Nós temos diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, tiazidas e poupadores de potássio. O professor já explicou bastante isso para nós, só que eu vou dar uma repetida aqui. Os diuréticos osmóticos, eles são agentes livres que vão ser filtrados pelo glomérulo, né? E vão sofrer uma reabsorção limitada. E eles vão... O principal local de ação dele é na alça de Henle, só que ele também tem um efeito secundário lá no túbulo contorcido proximal. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a excreção de quase todos os eletrólitos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, fosfato. E com isso vai trazer água junto, né? Em consequência, um aumento da pressão osmótica ali na formação da urina. Um exemplo é o monitol. Então, essa é a classe de diurético osmótico. Aí, a segunda classe são os inibidores de anidrase carbônica. A anidrase carbônica está muito predominantemente ali no túbulo contorcido proximal. Então, vai ser onde que acontece o efeito desse fármaco. Ele age ali no túbulo contorcido proximal, inibindo a anidrase carbônica. No livro, ele traz até certinho as imagens para nós, para ilustrar como que essa enzima que está presente tanto na membrana tubular como no citoplasma, ela inibe a absorção concomitante de cloro e sódio. Então, vai ter uma diminuição da reabsorção de bicarbonato de sódio e com isso aumentando a diurese. Exemplos de fármacos são dicloferamida, acetazolamida e etazolamida. A principal indicação dela é na questão do glaucoma. Aí o terceiro grupo são os diuréticos de alça. Eles vão atuar lá no ramo ascendente da alça de Henle. Eles vão inibir aquele simporte de sódio, potássio e cloreto. E eles são os diuréticos mais potentes. Eles são mais usados para a questão de hipertensão associada a alguma doença renal crônica, uma taxa de filtração baixa, ou uma insuficiência cardíaca que está tendo um edema, uma retenção de volume, né? Então, como ele é um diurético muito potente, ele vai fazer essa diminuição do volume extracelular, vai ter a diminuição desse edema. E os tiazidas, que são os mais usados na clínica, né? Eles são muito usados em associação com outros fármacos hipertensivos, antihipertensivos também. Eles reduzem de forma satisfatória a pressão arterial, mesmo usados em baixa doses. Eles são muito associados com IECAs, inibidores da enzima conversor de angiotensina, bloqueadores dos receptores AT1, que são os BRAS, né? E os bloqueadores canais de cálcio. Também podem ser usados com os poupadores de potássio. Eles possuem uma potência intermediária, uma ação prolongada. Essa ação prolongada está muito relacionada com a lipossolutividade dele, porque ele é muito lipossolúvel, não muito, mas tem um caráter lipossolúvel, então ele consegue se acumular nos tecidos, e isso prolonga o efeito dele, né? Ele vai agir lá no túbulo contorcido distal, então aquela urina que está sendo formada, né, que já passou lá pelo túbulo contorcido proximal, o ácido de Henle e tal, já vai ter tido uma reabsorção muito grande de sódio. Então, o tiazídico ele só vai limitar ainda mais esse sódio que está sendo filtrado. Ele vai deixar no máximo de 5 a 10% do sódio que passou lá pelo glomérulo.
Então, assim, passou 100 sólidos lá pelo glomêrulo, ele vai deixar passar 5, no máximo 10, lá no final. Tá, ele comentou, o fármaco mais comentado, a classe mais comentada foram os diazídicos, né? Então ele trouxe mais informações. As indicações dos diazídicos, como eu já havia comentado de forma geral, hipertensão, insuficiência congestiva, cardíaco congestivas, diabetes insípidos nefrogênicos, a toxicidade dele está relacionada um pouco com a alcalose metabólica, hipokalêmica, hipernuricamia. Tem a questão da tolerância à glicose, porque eles vão diminuir a reabsorção de potássio, né? E esse potássio ele é muito importante para a secreção de insulina. Então é um ponto que ele trouxe com muito ênfase, porque devido a essa diminuição do potássio, vai ter um aumento da glicose após algumas horas, 2 horas após a ingestão do fármaco. Tá. O efeito dele, dos tiazídicos, inicialmente, é a questão do efeito diurético e natridiurético, né? Com a diminuição do volume extracelular. Só que o nosso corpo, ele consegue compensar isso após algumas semanas. Como? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele percebe que você está perdendo muito líquido, ele vai lá e dá um feedback negativo. Só que o fármaco ainda vai ter como uma outra ação, que é a questão da redução da resistência vascular periférica, que aí é como se fosse uma vasodilatação, né? Então, por isso que ele consegue ainda ter efeito na diminuição da pressão arterial. Tá, os fármacos mais usados dessa classe são a hidroclorodiazida e a clortalidona. Tem algumas diferenças entre elas, bem como a clortalidona, a concentração máxima dela é em torno de 2 a 6 horas. A meia-vida dela é muito maior, são em cerca de uma média de 40 horas, enquanto da hidroclorodiazida, uma meia-vida de 6 a 9 horas. Então, 4 vezes a menos, né? E a clortalidona também, ela possui de 1,5 a 2 vezes mais potentes do que a hidroclorodiazida. Um outro fármaco que ele trouxe é a indapamida. Ele não é um tiazídico, mas ele possui um efeito semelhante aos tiazídicos, né? Ele não é considerado da classe, mas ele tem efeito semelhante a essa classe. E por fim, nós temos a última classe dos diuréticos, que são os poupadores de potássio. Os poupadores de potássio, eles vão atuar lá no túbulo distal, onde eles vão afetar a aldosterona e o ADH. Então, eles vão aumentar a secreção de sódio e hidrogênio e vai aumentar a reabsorção de potássio, diminuir a secreção de potássio, né? Por isso que eles são chamados poupadores de potássio. Os fármacos mais usados são a espirolactona. Ela inibe a reabsorção de sódio e H2O, que é água, e a excreção de potássio. E um dos mecanismos dela é inibir a transcrição dos canais de sódio. Aí, beleza. Ele deu essa introdução, né, dos fármacos. Aí ele começou a trazer os estudos que ele analisou, falando sobre quais fármacos possuíam mais efeitos na questão de redução da pressão arterial, na questão de redução da doença congestiva, doença arterial coronariana. Ele trouxe muita questão de posologia, mas de forma geral, ele comparou tanto a classe dos diuréticos, tanto como beta-bloqueadores, como inibidores da IECAS, né, no caso, inibidores da enzima da angiotensina. Os diuréticos, eles possuem uma ação, de forma geral, melhor ou muito semelhante, e
Aí ele traz comparação de dose, né? Então, como a gente não tá vendo isso... ah, calma aí, professor, rapidinho. Tá, a clortalidona, ela se mostrou superior na prevenção, não, comparado com os bloqueadores de canais de cálcio na prevenção de insuficiência cardíaca congestiva. Ela promoveu uma maior redução na pressão arterial, preveniu alguns eventos cardiovasculares, inclusive acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva, angina, que é aquela dor, né, no peito, e a revascularização miocárdica. Como eu já comentei, na questão da glicose, o fármaco que afeta sobre o aumento da glicose sanguínea é a hidroclorotiazida, né? Porque ela vai fazer aquela alteração lá nos canais de potássio e vai aumentar a excreção de potássio. Já a clortalidona, ela não causa isso. Então, ela possui já um efeito, assim, um ponto que deve ser levado em consideração, né? Porque se você for usar uma hidroclorotiazida, você já tem que pensar, ou você pode associar com um poupador de potássio, que ele vai poupar o potássio, e isso vai nivelar, né? Trazer um equilíbrio. Ou você tem que pensar já na suplementação de potássio, porque senão a pessoa vai ter um aumento da glicose sanguínea. Ele comparou também sobre o uso de algum diurético e algum beta-bloqueador ou algum IECA. De forma geral, o diurético ele possui o mesmo efeito. Assim, a diminuição dos eventos cardiovasculares possui a mesma porcentagem de redução se o diurético tivesse em monoterapia ou se tivesse associado. Então, meio que não adianta tanto, pode potencializar em alguns casos. Alguns artigos trouxeram que potencializaram o efeito, só que outros artigos que ele comparou falaram que mesma coisa, tipo, não alterou nada, mesmo em monoterapia ou associado. Aí ele fez uma comparação dentro dos diazídicos, né? Então, como eu disse, os mais usados são a clortalidona e a hidroclorotiazida. Aí ele trouxe que a clortalidona é melhor porque ela possui uma meia-vida melhor e possui uma potência farmacológica melhor. Aí você beleza, mas hidroclorotiazida possui possui uma ação prolongada, né? Devido à sua solubilidade. Mas aí tem que lembrar, meia-vida dela é menor, mesmo com sendo mais lipossolúvel, meia-vida dela é menor. E aí vamos aumentar a dose então. Eles provaram, através dos estudos, que esse aumento de dose não trazia benefícios, não trazia um efeito dela melhor comparado com a clortalidona. Então, a clortalidona ela ficou entre o melhor fármaco dessa classe, devido à sua potência, devido à sua capacidade de redução de doenças cardiovasculares, prevenção de acidente vascular encefálico, de insuficiências cardíacas congestivas, e ela pode também ser associada com outro fármaco, principalmente com os IECAs, com um bloqueador de aldosterona e com algum retensor de potássio. Isso pode trazer uma eficácia hipotensora, mas como eu disse, a longo prazo, alguns artigos já provaram que a monoterapia possui o mesmo efeito, né? Professor, de forma geral, é isso aí. Acho que é isso aí mesmo. Além do Felipe, mais alguém do grupo quer falar? Não, fechou? Nem sei se tem alguém do grupo aqui. Tem alguém do grupo do Felipe? Grupo 4? Acho que não, professor. Tô olhando aqui o negócio. Beleza. Só um pouquinho. Grupo 5.
Podemos iniciar, prof? Pode. Então, nós ficamos encarregados do artigo que fala sobre o bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a inibição da enzima de conversão e antagonismo do receptor AT1. Então, eu acho que vale lembrar, né, que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai atuar na regulação da pressão arterial, no equilíbrio hidroelétrico e na estruturação e função cardiovascular, né? E a gente tem que, até a formação da angiotensina 2, nós temos o angiotensinogênio, que sofre a ação da renina, formando a angiotensina 1, que sofre a ação da ECA, formando a angiotensina 2. E a angiotensina 2, por sua vez, vai provocar a liberação de aldosterona, que é produzida pela suprarrenal e vai fazer o aumento da pressão arterial. Daí ele traz que o bloqueio do sistema renina ele pode ocorrer tanto por agentes que inibem a ECA, que vai interferir exatamente nessa conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2. E daí vale lembrar, né, que a angiotensina 2 é considerada um dos hormônios sistêmicos mais importantes e atuantes, junto com a noradrenalina e vasopressina. E, como eu disse, ela vai fazer a liberação da aldosterona pela suprarrenal, que aumenta a pressão arterial. Então, bloqueando essa conversão, não vai ter esse aumento da pressão, né? E daí, a respeito dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Tem que essa atuação vai ocorrer sobre o AT1, que todas as ações da angiotensina 2 vão depender desse receptor. Então, bloqueando ele, a gente vai ter que, não vai ocorrer no mesmo sentido e na mesma proporção, a vasoconstrição e a liberação de aldosterona, tanto quanto os efeitos no miocárdio e na vasculatura, né? Bom dia, professor. Eu não estou conseguindo ouvir. Não está Melhorou? saindo áudio. E agora tá melhor? Agora foi. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema peptídeo natriurético. No artigo, ele traz, né, que o sistema peptídeo natriurético envolve várias proteínas que estão relacionadas com o controle da pressão arterial e a volemia. Nesse artigo, que é de 2000, ele só cita 3, que é o peptídeo natriurético atrial, o cerebral e do tipo C. Só que hoje já se descobriu outros 2 peptídeos, mas que não são tão relevantes quanto estes 3 primeiros descobertos. O peptídeo natriurético atrial e o cerebral, eles são produzidos exclusivamente no miocárdio, em resposta a essa distinção atrial durante o ciclo cardíaco. Já o peptídeo natriurético do tipo C, ele é liberado em qualquer parede vascular, então no endotélio, nos pulmões, no coração, desde que essas paredes sejam submetidas a algum tipo de estresse. E daí o que acontece? Esses peptídeos se ligam aos seus receptores e cada um vai atuar de uma forma distinta, que não ficou muito esclarecida pelo artigo, mas todos eles agem sobre pressão arterial e volemia. Eu li um pouquinho sobre o que o peptídeo natriurético tipo A, que é o atrial, faz, e ele está relacionado com o bloqueio da reabsorção de sódio no ducto coletor da medula interna. De que forma? Ele bloqueia primeiramente a proteína quinase, que é responsável pela saída do sódio da célula, e ele também inibe a transportação de cátion específico. E isso faz com que
o sódio não seja reabsorvido e, consequentemente, excretado juntamente com a água, diminuindo a pressão arterial e diminuindo a volemia. A importância desses dois, desse sistema no geral, para o controle da hipertensão arterial é que esse sistema peptídeo natriurético está bem envolvido com a classe dos diuréticos especificamente. Só que no nosso artigo, como a gente fala mais sobre IECA e sobre os BRA, esse artigo traz uma relação entre esse sistema e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque eles são muito semelhantes no que diz respeito a... Eles têm duas enzimas importantes que estão responsáveis pelo controle da pressão arterial e da volemia. Essas enzimas, se bloqueadas, se inibidas, elas vão gerar níveis pressóricos menores e volemia também menor. A enzima do sistema peptídeo natriurético é a endopeptidase. Ela é responsável por desdobrar vários hormônios ali na cadeia de formação hormonal, tais como a adrenalina, a betsinina e a... E aí, o artigo traz que essa relação entre esses sistemas, que são muito semelhantes, mas que de forma distinta, é importante no bloqueio simultâneo da hipertensão arterial. Eles, individualmente, não são considerados classes que são tão eficientes a longo prazo. Por exemplo, com o uso prolongado de ECA, consequentemente, o paciente pode ter uma diminuição da eficácia do medicamento, assim como o bloqueio do sistema peptídeo natriurético. E aí, o que é que tem a ver isso? Alguns estudos mostraram que se a gente utilizar um fármaco que bloqueia o sistema peptídeo natriurético e um que inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais especificamente a inibição da ECA, existe a potencialização da atividade de ambos os sistemas e, consequentemente, é um efeito antihipertensivo muito maior do que eles sendo utilizados isoladamente. E ele explica tudo isso para falar isso, que utilizar um IECA junto com um fármaco que bloqueia o sistema peptídeo natriurético é importante para o bloqueio hipertensivo de fato potencializado. Depois disso, ele fala sobre o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona pelos inibidores da enzima, pela IECA, né? Os inibidores da enzima de conversão de angiotensina. Inicialmente, ele fala que os IECAs, os inibidores, eles como monoterapia vão ser tão efetivos quanto as outras classes de antihipertensivos. Só que existem fatores que podem interferir nessa resposta para a terapia. Que fatores são esses? São idade, raça. Perceberam que os pacientes da raça negra respondem menos aos inibidores da ECA do que os brancos. Eu dei uma pesquisada sobre isso e eu descobri que, como o Henrique estava falando, né, é mais uma questão genética e também pode ser relacionada a uma questão socioeconômica. Socioeconômica, né? Quando a gente aumenta essas dosagens nos pacientes da raça negra, parece ter uma resposta parecida entre raça negra e raça branca. Fizeram um estudo também e o captopril foi mais eficaz em brancos do que negros. Em um outro estudo que fizeram num período de 4 anos, o enalapril reduziu a pressão arterial do mesmo modo do que antagonistas de cálcio, beta-bloqueadores, diuréticos e alfa-bloqueadores. Quando os IECAs são associados com os diuréticos, eles aumentam a sua eficácia.
provavelmente mais do que qualquer outra associação que vai ter. Então, IECA com diurético aumenta a eficácia. O que mais? Tá. E quando a gente faz essa associação de IECA com diurético em pacientes que são idosos ou então da raça negra, fica abolida a diferença entre brancos e negros também. E mais uma observação só que ele colocou foi que o quinapril e o ramipril, eles são lipofílicos, né? E eles têm grande afinidade ali no nível tissular. Então, eles promovem uma maior supressão da atividade da ECA. Isso pode ser, assim, parecer muito interessante, só que os estudos mostram que parece não haver uma diferença da resposta antihipertensiva quando comparados com os outros inibidores da ECA, inibidores da ECA. Só que aí fizeram também uma observação quanto a isso, de que quando ocorre uma disfunção endotelial, esses medicamentos, o quinapril e o ramipril, eles têm um diferencial, eles são melhores do que os inibidores da ECA, já que eles vão ter essa maior afinidade tecidual. Agora o Vitor vai falar dos mecanismos. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom, vamos lá. Falando do mecanismo de ação dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, nós temos que lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O efeito dessa classe farmacológica é muito simples. Eles basicamente vão agir sobre a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, os IECAs, eles vão ter esse efeito farmacodinâmico, né? O que vai diferenciar cada fármaco é o tempo de ação de cada um e, é claro, também os meios de excreção. Essa parte do artigo que eu me responsabilizei, ele enfatiza 3 pontos que eu achei muito importantes. Ele conta que o primeiro inibidor da ECA oralmente ativo foi o captopril. Falou do mecanismo dele de ação, né? Que ele tem um mecanismo de ação muito rápido, mas em contraproposta a essa rapidez, ele tem uma curta ação, que é mais ou menos entre 1 hora e 1h30. E aí, à medida que ele foi falando de outros compostos que tiveram ações mais prolongadas, né? E também ele citou a parte da farmacocinética dessa classe. Ele fala que a eliminação se dá exclusivamente por via renal, exceto que ele citou 2 fármacos que têm uma característica de eliminação hepática mais expressiva em relação aos demais. Ele fala do trandolapril e do fosinopril. Certo. Uma outra coisa que a Tônia até já citou anteriormente, mas vamos reforçar aqui. Ele discute uma outra característica bem expressiva dos inibidores da ECA em relação à lipossolubilidade, né? O quinapril e o ramipril foram citados anteriormente. E o que eles fazem, né? Por eles possuírem essa atividade altamente lipofílica, eles se ligam à ECA tissular, né, por um tempo mais prolongado. E essa característica de um tempo por se ligar por um tempo mais prolongado deu a entender que é um efeito favorável no controle da pressão, porque se ele fica ligado por um tempo mais prolongado, ele inibe a ECA por mais um tempo. Só que a gente tem que lembrar também que a ECA, ele fala da ECA, mas a gente tem que lembrar que a angiotensina 2, ela pode ser formada por outras vias de formação, principalmente pela quimase e de outros tipos de protease, que formam a angiotensina 2. Não necessariamente um bloqueio mais pertinente da ECA vai reduzir a angiotensina 2 por determinado tempo. Por quê? Porque a angiotensina 2 ela tem outras vias para ser formadas também. E aí ele fala dos efeitos hemodinâmicos, né, dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Ele cita como parâmetros
o sistema cardiovascular, o renal e o sistema nervoso periférico. Tá? No sistema cardiovascular, é claro, o efeito vai ser reduzir a resistência periférica total e, por consequência, diminuir a pressão arterial média. Aumenta o volume sistólico, como também aumenta débito cardíaco. Reduz pré e pós-carga e também a pressão de ato direito. Todos esses fatores vão ter uma importância clínica para a regulação da pressão arterial, né, no parâmetro cardiovascular. Parâmetro renal. O fluxo sanguíneo renal ele aumenta e a resistência arteriolar eferente junto à fração de filtração renal reduzem. E ele diz que a importância clínica desses efeitos hemodinâmicos no rim contribui para a renoproteção. E para fechar, os efeitos hemodinâmicos dos IECAs no sistema nervoso periférico. Ele enfatiza bastante que ele reduz a síntese de noradrenalina, como também as catecolaminas circulantes. São dois fatores importantes que vão ampliar o efeito hipotensor, como também ele enfatiza sobre a recaptação de adrenalina. Ele impede essa recaptação de adrenalina, então ele inibe o efeito dela. Então, também vai ajudar a ampliar o efeito hipotensor. Como se fosse um efeito controverso, né? Ele reduz a síntese de nora e inibe a recaptação de adrenalina. Ambos para promover, ampliar o efeito hipotensor. Então, essa tríade de efeitos hemodinâmicos, tanto parâmetro cardiovascular, renal, sistema nervoso periférico, eles trabalham em conjunto para um objetivo só: regular a pressão arterial, mas cada um com atividade diferente. Show de bola, Vitor. Bom, aí depois, em seguida, o artigo ele começa a falar um pouco mais sobre os bloqueadores dos receptores de angiotensina, né? Já foi falado aí bastante sobre como é que funciona todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, e o bloqueador do receptor de angiotensina vai ser só mais um ponto de bloqueio desse sistema, né? O Vitor já falou muito das características aí, o que acontece quando a gente bloqueia a ECA, na verdade. E aí, no caso, eu não produzo tanta angiotensina 2. Nessa outra parte do artigo, quando eu estou falando sobre o bloqueador do receptor de angiotensina, eu não mexo na produção de angiotensina 2, ela continua alta, normalmente, mas o que acontece? Eu vou diminuir os locais, os sítios de ligação para essa angiotensina. Então, ela vai ter uma produção normal, vai estar circulante no sangue, mas acaba que eu não tenho os locais para ela se ligar, né? Que seriam os receptores AT1. Acho que vocês com a Juliane, alguém já chegou a comentar também. Então, no caso, esse bloqueio, ele acontece seletivamente sobre esses receptores AT1. As funções do receptor de AT1, o artigo ele também traz, né? Ele tem até uma figura que seriam basicamente, ele tem ações que levam a aumentar a pressão arterial. Por exemplo, ele pode agir aumentando a sede, pode agir aumentando a liberação de ADH, que é um hormônio antidiurético, a liberação de aldosterona, que para fechar o sistema renina, angiotensina aldosterona, ele age liberando aldosterona. Então, no caso, com esse fármaco, eu vou diminuir essa liberação de aldosterona e, por consequência, eu vou eliminar mais sódio e água pela urina. Então, mais uma vez, a pressão arterial cai. E aí ele tem outras ações diretamente no músculo cardíaco, que é bem interessante também. Ele não age só sobre pressão arterial. Ele pode agir quando a angiotensina 2, então, ela é um agente muito importante para a hipertrofia cardíaca. Ele é um agente trófico de crescimento dos miócitos. Então, mais uma vez, se eu bloqueio o receptor AT1, além de eu diminuir a pressão do paciente, eu também diminuo a chance dele ter o coração hipertrofiado, por exemplo, em casos de insuficiência cardíaca, por esse motivo, né? Por hipertrofia do coração. Aí ele traz alguns dos usos desse bloqueio, da gente fazer o bloqueio do AT1, né? Primeiro ele fala um pouco também aqui sobre o AT2, que é o outro receptor também que a gente possui.
mas no caso o fármaco é seletivo de AT1. Aí no AT2 o artigo ele não traz muito assim, fala que não se sabe muitas funções. Mas o que hoje a gente já entende é que meio que ele é um contrarregulador do AT1. A maioria das ações do AT1 ele meio que vem para regular. E o fármaco acaba por aumentar essas ações contrarreguladoras. Se eu bloqueio o AT1, né, que está causando a hipertensão, eu já estou fazendo uma ação antihipertensiva, que seria uma ação meio que fisiológica do AT2, que é contrarregulador. Aí deixa eu ver mais o que ele pode trazer de interessante. Aí ele fala algumas das ações da anjo 2, eu já cheguei a comentar, nessas ações de vasoconstrição, quando eu contraio o vaso, eu aumento a pressão arterial, que é tudo que a angiotensina quer fazer, e é isso que eu quero bloquear. E aí, deixa eu ver. Ele fala também que existem alguns órgãos que conseguem armazenar, meio que reter essa angiotensina 2. E aí eu achei até interessante isso. Ele fala das células do rim e do miocárdio, que conseguem reter e usar tardiamente, né? Meio que ele retém a angiotensina 2 e vai usando quando necessário. E aí fala que o bloqueio desse receptor de AT1 é importante também para isso, porque a gente bloqueia essa ação e aí esses tecidos não conseguem reter a angiotensina 2, que poderia, por mais uma vez, por exemplo, como ele retém no tecido miocárdio, pode ter aquela ação trófica, né, que eu falei, de hipertrofiar as células. E aí, no caso, se eu estou utilizando o bloqueador do receptor de angiotensina, isso já não ia acontecer. Depois ele tenta mostrar as ações mesmo, né, em relação a outros fármacos antihipertensivos. E ele fala que é muito comparável a ação dele como antihipertensivo. Se você pegar, por exemplo, os antagonistas dos canais de cálcio, beta-bloqueadores ou os próprios IECAs. E fala que a ação dele antihipertensiva está bem próxima. Aí, mais uma vez, como sempre, em todos os antihipertensivos eles costumam falar isso, ele fala da eficácia de utilizar os BRAs, né, os bloqueadores do receptor de angiotensina, juntamente com outro antihipertensivo. No caso, ele dá ênfase que é o uso junto com os diuréticos. E aí, essas combinações é bem normal, até na diretriz de hipertensão eles falam bastante, só aqui não é muito indicada, na verdade não é indicada, eu utilizar um BRA junto com o IECA. Até porque os dois estão no mesmo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então eu vou estar querendo bloquear a mesma ação, então não faria nem tanto sentido eu bloquear a conversão de angiotensina e depois eu bloquear o receptor da angiotensina. Então essa é a única que é contraindicada, a única combinação. As outras pode fazer todas. Aí tem algumas que é mais usuais e outras que ainda não tem muito estudo comprovado. Mas só essa da IECA e dos BRAs que é contraindicada. Mais uma vez ele fala depois dos benefícios, né, de utilizar contra a hipertrofia ventricular esquerda, disfunções ventriculares, o infarto agudo do miocárdio, nefropatia diabética e hipertrofia vascular. Muitas dessas ações aqui que eu falei é relacionada a essa ação trófica que a angiotensina tem, de hipertrofiar as células. Aí depois, no outra parte do artigo, outro título dele aqui é a comparação dos IECAs e dos BRAs no tratamento da pressão arterial. Aí, talvez pelo artigo não ser tão novo, né, às vezes ele fica trazendo que do IECA está bem estabelecido, mas dos BRAs não. Mas, de um modo geral, o que traz é que as ações são bem próximas. Os dois vão ser antihipertensivos, vão ter boa ação e são bem próximos. Uma coisa que, assim, mais para a gente entender na clínica é que os bloqueadores do receptor de angiotensina que eu falei, eles têm menor efeito adverso em relação à tosse, porque ele não atua em relação à bradicinina, como os IECAs atuam. Então, meio que se o paciente está usando IECA e não está dando muito certo, a primeira droga de escolha que eu vou trocar é para os BRAs. Aí ele só fica falando que os efeitos inibitórios dos dois é bem comparável, então acaba que o uso vai ser bem próximo também. E eles trazem também a ação deles na parte renal, porque fala que na hipertensão arterial os rins começam a filtrar muito sangue, até porque
a arteríola eferente, né, que é a que está saindo do glomérulo, ela pode contrair. Então, o sangue meio que fica retido no glomérulo, não consegue sair, e aí há uma hiperfiltração, que pode levar o quê? Microlesões que vão causar proteinúria, já que ele está tipo, filtrando para bastante, pode causar proteinúria e perca de albumina também. Aí ele traz só os efeitos benéficos, tanto do ECA quanto dos BRAS também nessa parte renal, porque eu vou diminuir a hiperfiltração e aí eu diminuo essa chance do paciente perder albumina, perder proteína e essas outras lesões renais. Deixa eu ver. Aí no final ele só traz, ele fala um pouco sobre o ECA, o ECA e os BRAS utilizando para regressão da hipertrofia ventricular. Como eu falei, né, a angiotensina tem aquela ação trófica, então há um uso também desses fármacos para regredir essa chance que o coração tinha de cada vez mais hipertrofiar, né? Então ele é importante na regressão da hipertrofia ventricular esquerda. E eu acho que é isso, quando ele fala de comparação, mas sempre lembrando que, de um modo geral, ele fala que é bem próxima a ação dos dois. Beleza, Cristóvão. Mais alguém do grupo vai colocar algum ponto? Oi, Acrescentar? professor, bom dia. Bom dia. Eu vou falar sobre o bloqueio do sistema regina-angiotensina-aldosterona com inibidores da vasopeptidase. Os peptídeos vasoativos, eles são compostos que incluem peptídeos natriuréticos, angiotensina 2, bradicinina e outros. E os agentes inibidores de vasopeptidase, também chamados de IVP, eles regulam o balanço da vasoconstrição e da vasodilatação, promovido pelo sistema de peptídeos vasoativos. Isso acontece por meio do aumento simultâneo dos peptídeos vasoativos, como a bradicinina, e da inibição da formação de angiotensina 2. Os IVP, eles aumentam o nível de GMP cíclico das células dos músculos lisos dos vasos e reduzem a vasoconstrição, promovendo a vasodilatação. Os IVPs, eles representam uma nova classe de medicamento, que ainda não foi lançada no mercado. O primeiro fármaco produzido foi o omapatrilato, acho que é isso. E com os estudos daquela época foram demonstrado que ele produz uma redução da pressão arterial sistólica e diastólica, com ênfase na maior ação dele na redução da pressão sistólica. E também foi concluído que atua em hipertensos independente da raça, da cor e da idade. Nisso, o artigo conclui que o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona com os agentes inibidores da ECA é uma das maiores conquistas na terapia cardiovascular e que mesmo que não possua tantos estudos clínicos em relação aos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 e dos agentes inibidores de vasopeptidase, provavelmente os benefícios serão os mesmos e que também podem ter até benefícios adicionais. Ok, Ana. Fechou? Fechou, professor? Sim, professor. Beleza. Ótimo. Então, assim, pessoal, os fármacos que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles são os mais utilizados quando nós falamos em hipertensão arterial sistêmica. São medicamentos considerados seguros, né? São medicamentos que possuem uma segurança terapêutica. São medicamentos que muitas vezes são combinados a um diurético e acabam sendo otimizados ainda mais a sua resposta por ser adicionado juntamente com diuréticos. Nós temos hoje alguns estudos, né, também em relação a antagonistas de receptor AT1 um pouco mais avançados, que na verdade as comparações entre os IECAs e eles, cada vez eles são mais comparados. Como eu falei para vocês hoje, acaba que na cardiologia se usa mais antagonista de receptor AT1 do que mesmo IECA, apesar que na urgência e emergência os IECAs ainda são utilizados junto com diurética de alça para reverter índices pressóricos, principalmente em pacientes graves, né? O restante a gente já tinha praticamente conversado durante a aula, né? A gente não vai ficar recapitulando aqui, falando do sistema, renina, angiotensina, aldosterona e a importância dele. Mas vamos fazer uma pausazinha, 15 minutinhos, agora no meu aqui 8h40, quando for 8h55 a gente volta
que aí vocês tomam água, um café. Como eu falei para vocês, a gente ia fazer um trabalho, eu não sou muito adepto a passar trabalho, né? Falar que nem o outro, trabalho dá trabalho. Mas só que eu preciso passar esse trabalho para vocês, que é um tema muito importante, e eu não introduzi ele dentro dos casos. E, obviamente, a gente não pode passar, né, o ano letivo sem falar desse tema e da importância que ele tem, que é sobre diabetes, né? Então, a gente vai trabalhar em relação ao diabetes, tanto diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2, né? Com certeza vocês já estudaram bastante sobre diabetes dentro do curso de medicina, né? E se não estudaram muito, ainda vão estudar bastante pela frente, porque ela é uma patologia crônica que acomete uma grande parcela da população, né? Nós sabemos que o diabetes mellitus tipo 1 ele tem uma característica genética, na mais de 90% das suas situações é uma característica de autoimunidade, né? E o diabetes mellitus tipo 2, ele tem consigo uma situação de hábito, né? Hábito alimentar, sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, fatores que levam o paciente a desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. O diabetes gestacional ainda não é tão bem compreendido, ele tem uma característica muito semelhante ao diabetes mellitus tipo 2. Nós temos também um outro tipo de diabetes que é o insípidos, que a gente não vai conversar dentro desse trabalho, mas é um outro diabetes que aí já é um problema mais relacionado à parte renal, tá? Mas o diabetes, ele é um tema importante para a gente conversar. E, obviamente, hoje nós temos alguns grupos farmacológicos que são utilizados, né, no tratamento desse diabetes e no controle também no caso do diabetes, ok? Seja, né, farmacológica e também algumas outras condutas que a gente acaba utilizando. Eu dividi aqui em tópicos, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês e que vão fazer parte aí, tá entendendo, do trabalho. Então, eu separei ele para vocês 5 grupos, que a sala de vocês é 5, né? Então, para a gente discutir. O grupo 1, relacionado à fisiopatologia de diabetes mellitus, né? Tipo 1, falar sobre a fisiopatologia. O grupo 2, sobre a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2, que é bem diferente, né? Eles têm contextos bem diferenciados. O grupo 3, em relação a insulinas. Hoje nós temos no mercado vários tipos diferentes de insulina. Insulina, né, de regular, insulina em pH, insulina de fase rápida, ultra rápida. E aí para a gente ver como muda a cinética dessas insulinas e como é feita a utilização, como é o mecanismo de ação, qual é a função da insulina no organismo, como é feito esse dispositivo, como é feita a aplicação, né? Tudo direitinho. O grupo 4, em relação à glibenclamida e a sulfonilureia, né, como terapia farmacológica no diabetes. São 2 grupos muito utilizados no tratamento, principalmente diabetes mellitus tipo 2, né? Dentro, perdão, gente, aqui tem um termo aqui errado. Aqui é biguanidas. Só um pouquinho. Biguanidas. Porque glibenclamida é uma sulfonilureia, né? Estava errado ali. Biguanidas e sulfonilureias, né? A glibenclamida que estava aqui, ela entra dentro das sulfonilureias, tá? Dentro das biguanidas a gente tem a metformina, que é um fármaco muito usado, acho que todo mundo conhece. Ela também é utilizada até na parte de obstetrícia em relação ao ovário policístico, né? A metformina, quem pegar aí o grupo 4 vai ver que o mecanismo de ação dela é bem distinto, ela ajuda a sensibilizar os receptores de insulina, impede a absorção de carboidratos, interfere sobre a via do AMP cíclico, então ela tem várias funções. A sulfonilureas nós classificamos como secretagogos, né? São medicamentos que aumentam a secreção e liberação de insulina lá no pâncreas, então elas são medicamentos que são utilizados para aumentar a quantidade de insulina circulante. E por último aqui o uso da liraglutida e novas alternativas no tratamento farmacológico do diabetes. A liraglutida é um fármaco mais recente, né? É um precursor ali de IGF-1, então é um medicamento novo aí no mercado. Eu falo novo, gente, assim, 10, 15 anos na farmacologia é novo, né? Então, medicamento que não tem muito tempo, né, sendo utilizado. Eu lembro que esse medicamento ele foi capa da revista Veja, né, porque muitas pessoas utilizaram ele para perder peso.
mas ele foi um fármaco produzido em função do tratamento de diabetes. E quem pegar esse grupo também vai falar de algumas outras alternativas, o que tem de novo no mercado em relação ao tratamento farmacológico de diabetes, tá? Professor, como é que o senhor quer o trabalho? O trabalho ele vai fazer parte complementar da nossa nota, né? Ele vai fazer parte tanto complementar da nossa nota da N3 como da N4, eu vou diluir a nota dele. O trabalho, ele terá a parte escrita, eu não preciso ficar falando, né? Nós estamos na faculdade, então qualquer tipo de trabalho acadêmico que a gente faz, ele precisa estar dentro das normas da ABNT, então, obviamente, vocês precisam fazer ele dentro da norma da ABNT, e a apresentação vai ser na semana que antecede, né, a nossa parada para a prova. Então, a gente vai fazer aí as apresentações, coisa rápida, tá, pessoal? Para dentro de uma aula a gente fazer, só para a gente poder complementar. Professor, esses temas cairão na prova? Não. Né? É algo que eu preciso acrescentar, que a gente precisa ter como conteúdo. Mas o tema desse trabalho não será tema de prova. O nosso tema de prova é o caso 6 e o caso 7. O caso 6 que a gente praticamente está fechando e o caso 7 que a gente vai iniciar, que vai estar relacionado a medicamentos que são anticoagulantes e também tratamento relacionado a anemias, ok? Então, serão esses tópicos aí. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida no ar aí? Professor, os dias, então, são dia 22 e 24? Que da semana antecedendo as provas? Isso, a semana que eu quero usar uma aula, porque eu quero que a gente otimize mesmo, que a apresentação seja bem sucinta, entendendo? Bem sucinta, que vocês possam fazer slides, tópicos mesmo, só para a gente dar uma sintetizada do conteúdo. Vocês viram que eu fatiei tópicos pequenos para cada um, justamente para cada grupo, aí ter 10, 15 minutos no máximo para fazer a apresentação, para a gente não ficar amassante, usando várias aulas, né? Não é a nossa intenção é fatiar. E o trabalho escrito, ele vai ser compartilhado entre vocês, né? Para vocês compartilharem o material, que é um material de estudo. Pode falar, Felipe. Pode falar. Não sei se você vai fazer tudo na quinta mesmo ou pega a terça? Isso, na quinta, porque o tempo é maior, a gente consegue terminar com certeza, né? 5 grupos, se a gente usar aí 15 minutos, a gente é 1h15, né? 15 minutos dá 1h15. Nós temos 3 horas, né, de aula, então a gente tem um tempo muito bom, muito tranquilo para fazer. Então, na quinta-feira, mas eu vou colocar no mural tudo certinho, eu vou colocar no mural esses tópicos e vou colocar a data lá certinho de apresentação, tá? É um tema muito bacana, é um tema bem legal, vocês vão gostar, assim, vai ter bastante coisa para a gente conversar no dia, né, e com certeza vai agregar, não dá para a gente passar o ano sem falar desse tópico, porque é um tópico muito importante, beleza? Gente, hoje era isso, então era para a gente fechar aí os grupos, porque na semana que vem a gente vai estar trabalhando já a abertura do próximo caso, o conteúdo dele não é tão extenso, a gente vai ter tempo bem tranquilo aí para trabalhar ele, tá? E aí semana que vem a gente está aí, ok? Pessoal da disciplina optativa, no sábado estaremos juntos em relação à nutrição parenteral. Os que fazem só farmaco, semana que vem a gente vai estar aí juntinho novamente. Beleza, pessoal? Bom final de semana para todo mundo. Quem eu não for conversar mais essa semana, pessoal da optativa, no sábado a gente bate um papo novamente. Beleza, prof. Obrigada. Tchau, tudo bom. Tchau, prof. Obrigada. A nossa optativa